Mas numa dessas madrugadas, eu não vou lembrar qual certo foi, mas eu sei que foi essa semana, o Senhor falou muito comigo a um texto, e eu quero trazer ao seu coração esse texto e poder compartilhar um pouco mais sobre ele. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Você não achou, o pessoal da mídia colocou para você. Por sinal, você pode celebrar os nossos voluntários aqui nessa manhã. Aleluia. Cada voluntário, pessoal do louvor, pessoal da mídia, pessoal da intercessão, pessoal que faz o culto acontecer sem nem você estar vendo, gente. Você sabia disso? Eu vou mostrar algo para você nessa manhã. Depois, cada pessoa que tiver com um crachazinho amarelo são as pessoas que estão servindo com a gente. Vou te fazer um convite, passa assim o olho assim, ó, para você ver quantas pessoas são necessárias para esse culto acontecer. Ela só acontece porque essas pessoas disseram um sim para aquilo que o Senhor tem feito. E você faz parte disso, por isso eu quero convidar você a também fazer parte. Hoje faz muito sentido essa palavra também com essa realidade, mas vamos ler primeiro que Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1, pessoal da mídia maravilhoso. Chamando os seus 12 discípulos, quanto? Seus 12 discípulos, fala comigo, discípulos. Não, fala com fé em nome de Jesus, discípulos. Com fé, irmão, discípulos. Por que você não falou com fé nas outras duas? Quando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios. Você está comigo aqui nessa manhã? Amém. Expulsar demônios ou espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. A palavra deixa muito bem claro para mim e para você, só no versículo de número 1, que Jesus chama os 12. Dá para eles autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Discípulo precisa entender a responsabilidade que carrega. Glória a Deus, uma pessoa comigo, vou falar de novo. Discípulo precisa entender a responsabilidade que carrega. Sabe o que o Senhor fala para mim e para você em Mateus 28? Mateus 28 vai dizer para mim e para você o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Esse é o chamado universal da igreja, fazer discípulos. E hoje eu quero falar com você sobre o preço do discipulado. Fala comigo, o preço do discipulado. Talvez você veio de realidades onde se falava muito essa palavra. Se você é crente de igreja um pouco mais antigo, você já ouviu essa palavra por algum motivo, mas eu quero te apresentar a perspectiva da palavra. O que a palavra fala sobre discipulado? Discipulado não é fazer alguém parecido comigo. Discipulado é fazer alguém parecido com Jesus. Porque o engraçado da igreja de Atos, quando Deus levanta os discípulos, eles começam a viver realidades sobrenaturais. Atos capítulo de número 1, a palavra fala que por 40 dias Jesus passou com seus discípulos ensinando-lhes a obedecer, relembrando aquilo que ele já tinha falado, deu-lhes provas indiscutíveis da sua ressurreição, ele mostrou as suas pisaduras, as suas marcas, seus furos. Ele disse: sou eu, Jesus, aquele que morreu, mas eu prometi que ao terceiro dia eu ressuscitaria. Ele relembra a eles, ele fala: olha, não saiam de Jerusalém, aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa do Pai vai se cumprir mais uma vez, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão revestidos de poder para serem minhas testemunhas. E ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra fala o que acontece. Em Atos capítulo de número 2, todos estavam reunidos em um só lugar, quando de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso, o Espírito Santo encheu a casa, e eles foram batizados com essa presença. Quando isso acontece, então, acontece o que nós chamamos de grande comissão. O Senhor sopra aos seus discípulos por toda a terra, para fazer o quê? Pregar o evangelho das boas novas, curar os enfermos e expulsar os demônios. Talvez você ficou preso em muitas realidades por muito tempo, e Atos capítulo de número 15, isso também já estava acontecendo na própria igreja de Cristo. Muita gente estava querendo trazer muita coisa que não tinha nada a ver daquilo que Jesus tinha falado. Vou falar de novo para você: o que o Senhor nos chama a viver é viver o novo. Quando nós começamos a trazer realidades do passado para o nosso futuro, isso significa que nós não estamos dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus, não tem um amém, eu estou na introdução, acredito que a galera já está recebendo.
Mas aonde você vai chegar? Aonde você quer chegar com essa parada de discipulado? Calma, irmão. Porque o que Jesus fala em Mateus 28, o chamado universal da igreja é: façam discípulos de todas as nações. Quando nós entendemos o papel da igreja, que é fazer sim discípulos parecidos com Jesus, não parecido comigo, não parecido com o Vitor, não parecido com a Sam, não parecido com a Mari, mas quando nós entendemos que o que nós precisamos fazer é fazer pessoas parecidas com Jesus, isso muda toda a nossa realidade. Porque o ponto de princípio é Jesus. O ponto de chegada é Jesus. Vou falar de novo. O ponto de partida é Jesus. Mas o ponto de chegada também é Jesus. Talvez por muito tempo você evitou estar nesse lugar, sentado nessa cadeira, porque você sempre entendeu que igreja estava baseada em líderes religiosos. E essa não é uma verdade. A gente precisa entender que todos nós somos discípulos de Jesus, começando por mim. Quando nós entendemos esse lugar de submissão no Senhor, nós obedecemos a sua voz, nós cumprimos o ID, nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios. Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? O Senhor chama os 12, libera sobre eles a autoridade. E a instrução, nesse momento de Mateus 10, ainda não era para todas as nações, era só para o judeu. Mas escuta o que Jesus fala. Versículo de número 2, quem está comigo diga amém. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que o traiu. Verso de número 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Essas eram as instruções para os primeiros discípulos de Jesus. Não se dirijam aos gentios. Glória a Deus que isso mudou, porque hoje a gente está aqui, amém, gente? Amém, glória a Deus. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Verso de número 6, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Verso de número 7, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Sabe qual que é a mensagem de um verdadeiro discípulo, irmão? E hoje eu vim aqui para falar para você do preço do discipulado. A verdade, o princípio, a mensagem que um discípulo carrega é a mensagem do reino. Não é uma mensagem de placa, não é uma mensagem de prosperidade. Como eu digo, não é a mensagem, da Xuxa, que tudo que você pediu o cara lá de cima vai mandar. É a mensagem do reino. A mensagem do reino é uma: o rei se esvaziou de toda a sua glória, habitou entre nós, pagou um preço pelos meus e pelos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Tem alguém que está crendo nessa mensagem em nome de Jesus? Quando nós entendemos que a mensagem do reino é ser o menor, é ser o primeiro a servir. Jesus, ele fala: quem quiser ser servido, que sirva. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. É a mensagem do reino invertida, onde o maior é o menor, aonde o rei é servo de todos, aonde Jesus chega com a sua travessa de água, uma bacia na mão, uma toalha, e ele fala: eu preciso lavar os seus pés. Pedro fala: se o Senhor fizer isso, não faça isso. É como se fosse um gesto de humilhação. Jesus fala: se eu não fizer isso, eu não tenho parte com você. O que Jesus estava ensinando para Pedro é: Pedro, em breve, você vai precisar fazer isso. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem. Onde todos nós, começando por mim, somos completamente necessitados dessa graça. Somos completamente necessitados de Jesus. Você pode fazer planos, você pode fazer sonhos, mas todos esses planos e sonhos ainda assim serão vazios. Você pode gerar uma expectativa no seu coração para aquilo que você acha, mas todos nós ainda necessitamos de um Salvador. Esse vazio que você tem, irmão, deixa eu falar algo para você, pode tentar preencher com qualquer outro tipo de coisa, só Jesus vai preencher. Esse propósito que você busca em tantas coisas, você só vai achar na presença do Mestre, porque um verdadeiro encontro com Jesus muda uma história para sempre.
Jesus chega aos 12. Eu estou enviando vocês com autoridade. Vocês precisam ir, pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. A palavra fala que a criação está esperando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que a criação, as pessoas lá fora agora estão esperando pela manifestação do seu chamado. Por essa mensagem que você carrega, por esse Cristo que te curou, por esse Cristo que te libertou, por esse Cristo que te libertou de uma vida de pecado, uma vida de prisão. Essa é a mensagem. Por onde forem, preguem a mensagem do reino. Talvez você está vendo muito discípulo pregando muita coisa, mas quer saber se o discípulo é discípulo de verdade? Olha para o mestre. Se a mensagem que ele prega condiz com a mensagem do mestre, certamente esse é um bom discípulo. Isso é tão verdade, irmão, porque quando Pedro é pego em Atos, capítulo de número 10, Atos capítulo de número 12, a gente vê que os discípulos estavam passando por perseguições e muita coisa estava acontecendo, mas quando eles pegam Pedro, eles falam assim: cara, esse cara fala igual Jesus. Ele esteve com ele, não é possível. Porque um pescador como Pedro, sem muito estudo, como Paulo, pregava uma mensagem, 3.000 pessoas se convertiam, se arrependiam, porque a mensagem do reino é: o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de redenção, nós precisamos da graça de Deus. A palavra fala que Jesus chama os 12, os envia com poder e autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar a mensagem: o reino dos céus está próximo. Verso de número 8, quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Hoje eu falo com você sobre o preço do discipulado. Eu ainda não estou sentindo preço nenhum a ser pago, pastor, calma, que a gente vai chegar no texto ainda. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos. É isso aí, agora não tem amém. Porque começa a ficar complexo, né, irmão? Porque a mensagem do reino te leva a fazer coisas que sozinho você não é capaz de fazer. Ah, irmão, você não está comigo nessa manhã não, pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar a igreja nessa manhã em nome de Jesus. A mensagem do reino te leva a fazer coisas que sozinho você não é capaz de fazer. Se não for por meio de Jesus, não for pela sua graça e pela sua palavra, certamente não curaremos enfermos. Certamente não expulsaremos demônios. Certamente não ressuscitaremos os mortos. Mas quando a gente olha para Jesus, o Messias, o que ele faz com Lázaro depois de 4 dias? Ei, Lázaro, vem para fora. Aquilo que estava morto, e muitos falaram: não, ele já está fedendo. Não, você não entendeu. Eu vou mostrar aquilo que o meu Pai é capaz de fazer. Pelo poder do nome do Senhor, pela autoridade no nome do Senhor, ele falou assim: Lázaro, vem para fora. Quantas e quantas vezes Jesus falou: levanta e anda. Quantas e quantas vezes Jesus falou: você quer ser curado? Então seja curado. Quantas e quantas vezes Jesus falou: os seus pecados estão perdoados. Quem é esse para perdoar pecados? O que é mais fácil dizer? Seus pecados sejam perdoados ou seja curado? Mas para que saibam que eu sou filho de Deus, levanta, pega a tua maca e anda. Essa é a mensagem do reino de Deus. Anuncie essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Somos completamente os necessitados dessa graça. Quem está entendendo essa manhã em nome de Jesus? Fomos chamados para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Você está preparado para isso, irmão? A galera começar a entrar morta aqui dentro da igreja, a galera começar a ressuscitar. Não se espante quando cadeiras de rodas começarem a ser estacionadas lá na frente da igreja. Aqui normalmente a galera coloca stroller, né? Coloca o carrinho da criança lá na frente da loja. Essa é a mensagem do reino. Se a mensagem que estamos pregando não condiz com a mensagem do mestre, certamente não estamos dispostos a pagar o preço do discipulado. O preço do discipulado é te levar a viver realidades que você sozinho não é capaz de viver. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Acho que nem vou entrar nesse ponto para não gerar muita discussão na internet, né? Vamos para o verso de número 9, pode ser?
Melhor, né? Verso de número 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre nos cintos. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que desde o primeiro momento, desde Gênesis, o Senhor não mudou. Quando o Senhor cria um jardim, um mundo ideal para vivermos, todo o suprimento já estava esperando a criação. Quando o Senhor nos chama para viver um discipulado de verdade, a mensagem não mudou, Ele continua nos chamando para um lugar de dependência. Não levem nem ouro, nem prata, nem bronze, nem saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Eu estou te chamando, eu te sustento. Oh, aleluia! Eu estou te chamando, eu te sustento. Sua confiança não está no ouro, a sua confiança não está na prata, a sua confiança não está no bronze, a sua confiança não está na túnica, mas vai faltar, irmão. Não vai faltar, mas precisamos estar dispostos a pagar o preço do discipulado. O preço do discipulado é reconhecer que sozinho não conseguimos. O preço do discipulado é entender que existe um lugar de dependência que precisamos viver. E quando a gente fala disso, aí o amém diminui, aí a gente não dá glória a Deus, porque é difícil depender, porque você precisa crer. Você precisa crer que a palavra dele é verdadeira. Você precisa crer que ele continua velando por você. Você precisa crer que ele suprirá cada uma das suas necessidades, mas essa é a palavra. Isaías 55 fala que a palavra dele não voltará vazia. Como pode um Deus que promete todas as coisas te abandonar no meio do caminho? Esse é o preço do discipulado. Ele não vai te abandonar, mas você precisa crer. Hoje eu falo com você sobre o preço do discipulado. Mas ser salvo, como é? Vocês receberam de graça, deem de graça. Irmão, cada um faz o que quer da vida e vai prestar conta disso. Você recebeu de graça, libera de graça. É numa roda, é numa conversa, é no aniversário, é no seu trabalho. Quantas e quantas pessoas precisam conhecer o Jesus que você conhece? Quantas e quantas pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus? Ele fala, não levem ouro, não levem prata, não levem bronze. Você acha que isso é fácil? Não é, irmão. Não, você está falando isso porque você é pastor, é mais fácil, acho que Deus te escuta mais. Lembra que todo mundo aqui é discípulo? Eu comecei dizendo que todo mundo aqui é discípulo. Cada um vivendo uma realidade diferente, mas cada um sabe o que está entregando para viver o preço do discipulado. Talvez o Senhor pediu os seus sonhos. Talvez o Senhor pediu os seus rabiscos, os seus projetos. A sua vida perfeita que só existia na sua cabeça. Talvez o Senhor pediu a tua faculdade. Talvez o Senhor pediu toda a tua estabilidade do Brasil para você estar aqui vivendo um propósito. Nunca entendi porque eu estive aqui, pastor. É o preço do discipulado, sabe por quê? Não é que Jesus quer te ver pobre, muito pelo contrário, irmão. Você vai acessar a bênção sem medidas, porque essa é a palavra que o Senhor fala para nós. O Senhor não nos chama para viver de necessidade, nem contando migalhas, porque não é isso que o Senhor fala, nem a sua palavra. O Senhor nos chamou para viver uma vida e uma vida em abundância, onde suprimos as necessidades uns dos outros. Se isso não for abundância, então eu não sei o que é. Mas a sua confiança não pode estar naquilo que você carrega. Jesus está falando, cara, eu estou te chamando para uma caminhada que ela é muito louca. A primeira dela, você não vai levar ouro extra, você não vai levar prata extra, você não vai levar bronze extra, mas você vai entender que eu vou te sustentar todos os dias. Todos os dias vai ter palavra, todos os dias vai ter presença, todos os dias vai ter semente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Todo dia vai ter provisão, irmão. Eu não sei se você está entendendo isso. Desde de Gênesis, Apocalipse, o Senhor está falando para mim e para você: eu vou te sustentar. Essa era a dificuldade do povo no deserto, ou não era? Não guardem o maná, porque amanhã vai ter. Não guarda o maná, porque vai ter para amanhã. Eu vou guardar aqui, porque vai que ele falha.
Não sei se você já viu aquela série Reis, a gente está assistindo lá em casa. É uma frase que me chamou a atenção ontem, né? Eu nem vou lembrar o nome do rapaz, mas, enfim, a história estava contando sobre ali 1º e 2º Samuel, conta um pouco do livro de Reis e provavelmente vai contar um pouco de Crônicas. A gente está no 6º episódio, ainda não assisti muita coisa, mas até porque a gente tem muito tempo para isso, mas o pouco tempo que a gente tem eu gasto vendo aquilo que vai me edificar. E é legal você ver como eles contextualizam tudo, mas teve uma frase que um dos israelitas estava com seus 2 filhos servindo no exército, eles estavam sentados à mesa, os filhos estavam servindo no exército israelita e ele estava em casa. Os filhos chegam depois do treinamento e eles falam assim: ah, pai, vai ter a batalha contra os filisteus. Eu não sei se você lembra, mas isso acontece em 1 Samuel, capítulo de número 4 e 5, que quando a arca é tomada. E o que acontece é que, quando chega nesse lugar, é claro que eles contextualizam muita coisa, igual The Chosen, mas nessa hora, eles refletem a realidade do povo israelita. Ele fala assim: o que é isso, pai, que você está? É um cordão também, de quê? De Baal, né? Porque a gente vai para a guerra dos israelitas, mas, né? Mas não, pai, mas a gente foi ensinado no exército que é só o Deus de Israel. Não, mas se o Deus de Israel falhar, a gente tem outros deuses para recorrer. Para muita gente passou batido, você não entendeu. Talvez para você ainda não entendeu, mas tudo aquilo que toma lugar no teu coração, tudo aquilo que você ama, que tem a sua confiança, você ama, você confia, você adora, é um Deus. Talvez o nome não seja Baal, talvez para vocês o nome seja dinheiro. Talvez para você seja carreira o nome. Talvez para você seja ministério. Coisas legítimas que tomam lugar de Deus no seu coração. Deus está falando assim: ei, não leva ouro, não leva prata, não leva bronze, nem túnica extra, não vai te faltar roupa. O Senhor já tinha falado em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Ele fala assim: por que vocês se preocupam com o que comer, com o que vestir? Se o Pai sustenta a criação, um lírio, veste o lírio do campo que hoje existe, amanhã é queimado. O passarinho que acorda. Esses dias a gente estava andando de carro, a gente parou no semáforo e falou assim: olha os passarinhos ali. E aí tinha uma pessoa, sabe aqueles negocinhos que você compra para botar ração de passarinho? E a pessoa botou ali, tinha um monte de passarinho na casa da pessoa. E ela falou assim: nossa, deve estar linda a área da pessoa, bem suja. Mas aí a gente começou a pensar, e a Sam falou assim: cara, tem noção que eles vão ali todos os dias e todo dia tem comida? Eu ainda brinquei com a Sam: talvez a pessoa que bota comida nunca vai saber o nome do passarinho, e o passarinho nunca vai saber o nome da pessoa, mas a provisão está lá. Diferente do nosso Deus, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer mostrar para você que Ele vai te sustentar todos os dias. Esse é o preço do discipulado, confiar num Deus que vai te sustentar. O problema é que nós não queremos confiar por realidades que nós vivemos antes. Talvez você confiou em muita coisa, talvez você confiou em muitos deuses, talvez você confiou em muita religião, você confiou em muita coisa que te prometeu algo e te deixou com muito menos de quando você começou. Quando Jesus te pede para entregar tudo, Ele não está te pedindo nada daquilo que Ele não esteja disposto a entregar também. Sabe por que Ele pede a sua vida? Porque Ele entregou a vida dEle. Sabe por que Ele pede os seus sonhos? Porque Ele entregou os sonhos dEle. Sabe por que Ele pede as suas vontades? Porque Ele disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para viver a minha vontade, estou aqui para viver a vontade do meu Pai. Então esse é o preço do discipulado. Quem quiser me seguir precisa ser igual ao Mestre. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, em outras versões, digno do seu salário. Na cidade ou povoado que entrarem, isso aqui é interessante, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem. Em outras palavras, Lucas 10 vai falar sobre Shalom. Dele é a paz. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês.
aonde você chega, a paz de Cristo precisa chegar. Cara, é evidente, você conhece um discípulo. Um discípulo, ele entende que sozinho ele não faz. Um discípulo, ele vive em constante dependência. Um discípulo carrega a paz de Cristo. Só anda em paz quem confia em algo que não pode ser abalado. Acho que você não entendeu. Porque o que Jesus começa a dizer a partir daqui sobre paz, talvez vá de encontro ou contrário àquilo que você acredita, o que é paz. Porque talvez para você paz pode ser ausência de problema. Estou em paz, pastor. Né? Talvez para você estar em paz é fazer uma Ana Olívia, porque todo mundo fala que mulher que faz a unha não quer guerra com ninguém, está em paz, amém? Paz pode ser muita coisa. Mas a perspectiva de paz para Cristo é muito além do que realidades externas. Porque o que Jesus começa a dizer, e eu vou pular um pouquinho para você poder entender isso aqui que eu estou te falando. Se alguém não os receber e nem os ouvir, agora começa o preço do discipulado, que até agora a gente não tinha falado. Se alguém não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés. E quando saírem daquela cidade ou daquela casa, ele continua: digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pois eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Agora, pastor, estava tão legal a mensagem. O discipulado estava tão bom, viver em paz. Pô, dependência é mais ou menos, né? Mas entrega aí. Eu os enviarei como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como serpente e sem malícia como pombas. Equilibrados. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Eu acho que agora o discipulado está custando um pouco mais. Eu acho que o discipulado está custando agora um pouco mais do que aquilo que você estava esperando. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, meu Deus, pastor, calma, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo, naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O verso de número 21 fala: o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho, o filho se rebelará contra seu pai e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, está custando morte, perseguição, calúnia, rejeição. A pergunta que eu faço: Jesus está te pedindo algo além daquilo que ele entregou ou viveu? Porque um discípulo em nada se diferencia do seu mestre. Esse é o preço do discipulado. Sejam dependentes, entreguem seus sonhos, estejam dispostos a viver realidades, a ser caluniados, a enfrentar coisas que talvez machuquem vocês, mas estejam certos disso. Todos os odiarão por minha causa, mas eu estarei com vocês, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, Paulo viveu essa realidade, os discípulos viveram essa realidade. Existe uma vida de entrega. O preço do discipulado custa tudo. Mas eu achei que quando eu levantava minha mão e entregava a vida a Jesus, era só para a gente estourar pompom. Deixa eu te relembrar a frase: entregar a vida a Jesus. Mas talvez você já entregou a sua vida para tanta coisa, irmão. Você está falando assim: não, pastor, Deus me livre então, fazer um negócio desse. Quantas vezes você entregou a sua vida ao pecado e o resultado disso era a morte? Mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Quantas vezes você se entregou para imoralidade, drogas, prostituição, sei lá o que você viveu, irmão? Não interessa. Jesus está dizendo, me entrega tudo. Talvez você chegou aqui e falou assim, mas eu não tenho nada. Ele falou assim, me entrega o seu nada. Me entrega o seu tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Hoje eu falo com você sobre o preço do discipulado. Andar com Jesus, irmão, custa tudo. A salvação é de graça, e pela graça, verdadeiramente, isso é uma frase, uma verdadeira, né? A graça é de graça, para você, para Jesus custou tudo, para que eu e você pudéssemos estar aqui, ser salvos, receber uma nova vida, receber propósitos, ser chamados de filho, herdeiros, co-herdeiros com Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, assentado nas regiões celestiais. Custou tudo. Esse é o preço do discipulado. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro, e eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Vamos ler juntos essa passagem que Jesus fala para mim e para você. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Vamos de novo, que eu acho que a gente leu sem fé. Eu queria que vocês lessem com fé. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Verso 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Pastor, eu não entendi. Por que Jesus falou isso? Porque quando Jesus foi expulsar o demônio, os próprios fariseus, saduceus e mestres da lei falam assim, ele expulsa por Beelzebu. Jesus está falando assim, cara, se falaram isso do dono da casa, quantos mais dos membros da família. Um discípulo em nada se difere do seu Senhor, não é maior do que ele, muito pelo contrário, tem que ser como ele. O que Jesus continua dizendo, quem está comigo ainda diga amém. Eu estou falando para você do preço do discipulado, irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para te desmotivar, eu estou aqui para trazer uma mensagem de esperança para você. Portanto, não tenham medo. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Irmão, podem perseguir, podem falar, podem fazer, podem tentar fechar portas. A gente viu o que foi a história da igreja. Tentaram acabar com os discípulos, mataram, crucificaram de ponta cabeça, jogaram aos leões, mas nada pôde parar a igreja do Senhor. Nada pôde parar essa mensagem, nada pôde parar o sonho e o projeto de Deus para a igreja, para o seu povo. Por isso que nós estamos aqui. Mas quantos e quantos discípulos já se entregaram para que essa mensagem chegue? A pergunta que eu te faço é, você está disposto a viver o discipulado? Você está disposto a pagar o preço do discipulado? Jesus, ele fala assim, ei, não tem nada maior do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Irmão, tudo vai passar. Seus sonhos passarão, seu corpo bonitinho, uma hora vai passar. Seus projetos, por maior que sejam, uma hora vai passar. O seu império que talvez você está construindo, uma hora ele vai cair ao chão. Podem tentar matar, podem tentar destruir, porque aquilo que é terreno se destrói, mas aquilo que é eterno, é eterno. Talvez você já construiu tanta coisa, mas nada é eterno. Jesus, ele começa a dizer, não tenham medo. Não tenha medo disso, que eu estou te chamando para viver algo muito maior do que aquilo que você pode pensar, imaginar, viver. Mas vai custar de você entrega,
renúncia, dependência, talvez rejeição. Mas Jesus, ele fala: eu estarei convosco todos os dias. Conheceremos mais, viveremos realidades do céu na terra, experimentaremos curas, sinais, maravilhas, o estabelecimento do reino de Deus, que é muito maior do que aquilo que você pode projetar. Talvez você já conquistou, eu não sei por que eu estou falando isso já pela 4ª vez. Talvez você já conquistou tudo aquilo que você já queria conquistar, irmão, você ainda não conseguiu conquistar o que você está buscando. Paz, vida, propósito, você só vai encontrar nele. Começa a ficar pior, irmão, e vamos lá. Presta atenção, verso de número 30, até os cabelos. Verso de número 29, Continua. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Você acha que um Deus que perde o controle, irmão? Os cabelos que você tem na sua cabeça, tudo que acontece, tá bom que tem gente que tem menos cabelo na cabeça, é fácil de contar, né? Vamos lá, né? Talvez você está falando assim: não, pastor, porque Jesus estava falando que todo mundo era cabeludo, barbudo e tal, né? Não tinha feito o implante, essa coisa errada toda. Era mais fácil de contar. Não, irmão, todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Nada acontece sem o consentimento do Pai. É uma certeza, uma confiança que o Senhor estará com você todos os dias. Quem está comigo em nome de Jesus? Ele fala: portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que os pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Não pensem que vim trazer paz à terra, mas espada. Que isso, pastor? Que evangelho é esse? Jesus está falando isso. O reino de Deus vai ser estabelecido. A justiça de Deus se estabelecerá. Num primeiro momento, por que muitos judeus não reconhecem Jesus como Senhor? Porque ele veio como o rei montado numa jumenta. Eles ainda estão esperando o Messias no cavalo de guerra. Pois bem, ele virá. Só que ele já veio da primeira vez. Ele já trouxe a mensagem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Filho veio, morreu, o Evangelho foi liberado, a palavra foi feita. Ele chamou agora para não sermos mais apenas criação de Deus, mas filhos de Deus. Temos relacionamento, andarmos com Ele como discípulos, parecermos com Ele, como Ele fala, como Ele anda, como Ele age. Verso de número 37, agora começa a doer mais ainda, porque você achou que não ia ficar pior, fica mais. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Esse é o Evangelho do Reino. Eu poderia falar várias coisas. Eu poderia pregar qualquer outro tipo de coisa, mas eu vim aqui como um bom discípulo de Jesus, trazer para você uma mensagem, a mensagem do reino. O reino dos céus está próximo, arrependam-se, nós somos completamente necessitados. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida de relacionamento, de intimidade, de discipulado, aonde Ele é sim o seu bom pastor, que supre a sua necessidade, que te pega pela mão e te dá uma nova história. Você crê nessa mensagem? Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja
e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.